Saber Cotidiano no ar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui no YouTube. Continuando o que a gente estava falando no vídeo anterior sobre gênero, e hoje eu gostaria de trazer um pouco mais dessas noções relacionadas a, por exemplo, estado civil, parentalidade, discussões sobre identidade de gênero e também sobre identificações com um ou com outro ou com vários e os seus reflexos também na vida que a gente leva, nas possibilidades ou não que se abrem ou que se fecham a depender das circunstâncias dessas identificações, dessas questões identitárias. E como eu mencionei no vídeo anterior também, dei uma pincelada sobre o trabalho da Brigitte Vassalo sobre a não monogamia, o desafio poliamoroso, o livro que ela escreve justamente para trazer problematizações acerca do que é ser não monogâmico. É claro, esse é um tema para um outro vídeo, talvez para uma outra série aqui do canal, mas eu gostaria de trazer de fato o pensamento da Brigitte Vassalo, porque ela vai trazer muito claramente essa questão que também é encabeçada pela Butler, que é a violência, né, da ideia de uma exclusividade sexual como um compromisso que é um compromisso jurídico, né, que se fundamenta, então, quando se fundamenta o casamento jurídico, quando se fundamenta a ideia dessa ligação entre duas pessoas com exclusividade sexual, que acaba sendo a ideia de um compromisso, que muito mais é às vezes simbólico do que prático, mas que coloca então o topo, né, no topo da hierarquia relacional, o casal. Isso tem efeitos sociais muito específicos e tem violências associadas. Então, primeiro a gente vê essa ideia do casal como um local de privilégio, né? Esse local de privilégio que também é um privilégio social, né? Dentro das significâncias do que é estar solteiro ou casado, muitas vezes o comprometido tem um papel social muito mais importante, é visto com outros olhos, é visto com mais seriedade, principalmente se houver filhos. Além disso, além de estar no topo, isso desqualifica todos os outros restantes. Então, todas as pessoas solteiras, ou todas as pessoas que se relacionam de uma forma não monogâmica, ou todas as pessoas que têm relacionamentos, mas que não são casais, que não são casados juridicamente, que não moram juntos, outras formas de se relacionar que não se enquadram nessa norma. Consequentemente, essas outras pessoas, esses outros grupos não são tão privilegiados, eles perdem acesso a uma série de benefícios, benefícios sociais, benefícios simbólicos. Então, a gente está falando aqui de fato de uma violência associada aos privilégios de quem não está se enquadrando na norma do casal, quem não está se enquadrando na norma do sistema monogâmico, dentro dessa estrutura hierárquica que coloca no topo da escala os valores e laços reprodutivos de amor e, consequentemente, de família. Esse sistema monogâmico que a gente reproduz em sociedade faz com que a gente também reproduza, vai dizer Vassalo, a identidade, né? A nossa identidade, porque aí também tem a questão dos filhos. Então vai ter que passar o nome, vai ter que passar o sobrenome, vai ter que passar a filiação desse casal, que é como se fosse um código de barras para saber a quem a gente pertence, a que comunidade a gente pertence. Então, as crianças, os filhos, os nascidos dentro desse registro jurídico de casamento monogâmico tradicional, elas pertencem aos pais, mas elas não são vistas como tendo uma ampla rede de relações comunitárias. No máximo ali a família estendida, um ou dois amigos, mas eles não são filhos dessas pessoas, eles são filhos do casal, porque o casal é a entidade mor, a entidade mais importante. É claro que isso tem efeitos na forma como a gente cria os filhos, como a gente cria as crianças na nossa sociedade, a forma como elas entendem o que é o se relacionar, para quem apelar, com quem contar. Tudo isso tem efeitos muito específicos, né, na nossa forma de viver em comunidade, de viver a família, de viver essas relações.
Pois bem, o que mais? O que mais que a gente traz sobre a questão da hierarquia monogâmica? A questão do casal como um vínculo superior que articula todos os outros relacionamentos. Não é possível pensar que o sucesso hoje, por mais que se tenha exemplos de pessoas bem-sucedidas que estão bem consigo mesmas e que não tem outra pessoa, que não se relacionam com outra pessoa oficialmente ou que não assumem isso de uma maneira que isso constitua a sua identidade, isso ainda não é legitimamente aceito. Existem pessoas solteiras, mas sempre o status solteiro é aquele que é concebido pela falta e não pela plenitude. Então, isso é também a questão da hierarquia. Desconstruir esse modelo é desmontar o sistema monogâmico. É importante reivindicar, e aí Butler também articula-se com Brigitte Vassallo, que é muito excludente a gente se basear apenas em um modelo relacional para garantir que essas outras pessoas tenham acesso, sejam bem vistas, sejam levadas em consideração, possam, por exemplo, adotar crianças. Por que uma pessoa solteira, e isso é uma discussão que Butler traz, principalmente na vivência dela, né, nos Estados Unidos, mas uma pessoa solteira, uma pessoa homossexual, quais são os entraves para a adoção de uma criança, para ter um plano de saúde, para ter acesso a benefícios sociais, se você não estiver vinculado com ninguém? Por que é que se acha que essas pessoas têm menos condições do que outras, por exemplo, de criar filhos? Por que é que é importante ter um casal, e aí mesmo falando agora em casal homossexual, para poder adotar uma criança? Enquanto houver a importância de um sistema dialógico de casal, a gente não desmontou e não abarcou todas as outras possibilidades de existência, outros paradigmas relacionais que trazem aí, né, essa possibilidade de não só de inclusão, porque inclusão também a gente fala em incluir algo que vai deixar alguém de fora, mas de aceitação, né, de outras vivências. Essas violências, né, porque são violências simbólicas, são violências que nos atravessam a forma como a gente vive, que impõem determinados modos de existência, são resultado de uma hegemonia, e quem não se encaixa sofre, obviamente, todos os efeitos disso. E um efeito importante, que aí entrando já em Butler, que eu gostaria de trazer, é a própria compreensão, né? Compreensão do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser homossexual, do que é ser heterossexual. Por quê? Porque é através da monogamia que se organizam os sexos, os gêneros, as expressões, os desejos, vai dizer Vassallo. As fundações da monogamia são o sistema sexo-gênero binário que suportam toda a estrutura ao redor de codependência reprodutiva entre homens e mulheres. E aí Butler entra falando justamente dessas dificuldades, né, de adoção de crianças, as dificuldades de convencimento de que seria moralmente aceito e moralmente legítimo, por exemplo, um casal homossexual adotar uma criança. Até pelas referências de quem vai ser o pai e quem vai ser a mãe. Essa discussão que é bem conhecida aqui por nós no Brasil, devido aos debates, melhor dizendo, as imposições e todas essas críticas ao que se chama de ideologia de gênero, mas que a gente viu nos últimos anos. O que a gente percebe é que colocar o casamento juridicamente aceito como um modelo e como condição para essas formas de vida, para essas adoções, é de fato uma violência.
Mais do que isso, a gente acaba restringindo as nossas formas de sociabilidade do nosso corpo a modos socialmente aceitos. Mas viver a sexualidade fora do campo da monogamia pode nos abrir para um sentido diferente de comunidade. Por que esses afetos são considerados ilegítimos? Por que esses amores são considerados menos verdadeiros e menos dignos de, por exemplo, serem capazes de construir grupos familiares, usando a terminologia? Por que acredita-se que vai ser melhor, por exemplo, para uma criança adotada, estar com um casal que já está junto há 5 anos, do que, por exemplo, um grupo de pessoas que se juntou tem uns 2 ou 1 ano, né? Por que isso é mais aceito? Uma coisa não implica a outra, né? Essa estabilidade de 5 anos não implica necessariamente que esse vínculo vá se manter e qual a qualidade desse vínculo. Então, Butler, ela questiona todos esses elementos, né? E mais do que isso, trazendo aqui toda a experiência, né, jurídica que se tem, e até mesmo pesquisas, né, que demonstram que a forma de criação de uma criança adotada por um casal homossexual não vai ter efeitos perversos na composição da sua personalidade, por que então que no campo societal e jurídico continua-se privilegiando determinados arranjos relacionais em detrimento de outros? Brigitte Vassalo, ela também traz para a gente uma outra reflexão, não apenas a construção, né, dos nossos desejos, a construção de como a gente organiza a nossa percepção sobre quem a gente é, sobre qual o nosso gênero, é fruto de uma fundação monogâmica, como também, vai dizer Butler, toda essa ideia de que gênero que a gente é, também é uma coisa que se articula, e Butler vai trazer a dialogia, né, entre homossexualidade e heterossexualidade. Em que medida isso de fato é uma coisa per se, né, que se dá sozinha, uma coisa independente da outra? Não, na verdade, a realidade da homossexualidade, ela não é uma verdade interna, né? Mas é parte de uma definição dentro da sociedade e que tem sim a sua correlação com a heterossexualidade. Até porque o gênero é um dispositivo a partir do qual a produção e a normalização ocorre, né? Então, que produção, que normalização, né? Que binarismo, homem, mulher, homossexual, heterossexual, que binarismo é esse? Isso não se dá instantaneamente, isso é socialmente construído, isso tem um custo, né? Tem um custo violento de excluir quem está fora desse binarismo, né? E, consequentemente, estende o campo sexual para determinados limites, né? Como eu falei, o que é aceito pelo Estado, o que é aceito juridicamente, o que ainda está em discussão, né? Esses processos de transição de gênero, inclusive entre crianças, adolescentes, pessoas menores de idade, até que isso ainda está, né, sendo colocado, mas tudo isso está dentro aí de limites. Embora a gente esteja cada vez mais expandindo esses limites, ainda estamos dentro do limite. E se é assim, o que a gente entende como homossexualidade ou heterossexualidade não deixa de ser definido em correlação um ao outro. É pela exclusão de uma, é pela oposição de uma que se dá a outra, né? E é muito difícil, e é o que Butler vai defender, é muito difícil nós, enquanto sujeitos de desejo que somos, ignorar as possibilidades, né, de construção de quem a gente é, para onde a gente direciona o nosso desejo e para que gênero a gente direciona isso, sem
pensar no outro, né? E aí ela vai entrar em questões psicanalíticas e de construção deste eu, de construção do eu diante do outro, né? Mas o grande argumento aqui que se trata de defender é que muitas vezes é muito difuso, as fronteiras são muito difusas, é muito difícil identificar em que momento, né, que a gente assume a nossa identidade sexual, a nossa preferência, até que ponto isso é inato, né? Até que ponto isso também não tem sempre uma correlação direta, embora não tão visível, com o outro lado, né? Se não é pela ausência do outro lado ou se é por correlação e oposição, a homossexualidade e a heterossexualidade se constituem conjuntamente, são definidas uma por meio da outra, né? Em que momento que a gente se encontra ali é um momento que a gente escolhe, que a gente, claro, socialmente também é coagido a se definir, né? Porque a gente tem que estar dentro de uma norma, mas em algum momento tem um elemento ali, uma zona de indefinição que o desejo escapa, né? E esse lugar é onde, né, Butler pega para mostrar para a gente que, na verdade, essa questão de gênero, ela tá ultrapassada, né? Faz muito mais sentido a gente se tratar como sujeitos desejantes que provisoriamente, ocasionalmente assumem uma forma específica e que é importante para questões identitárias e para nos colocar nesse mundo, afinal de contas a gente está lidando com isso, mas que conceitualmente, filosoficamente, isso não faz o menor sentido. E é isso que eu queria trazer para vocês. Vamos ter mais vídeos a respeito disso em breve. Qualquer dúvida, escrevam aqui nos comentários e até a próxima.